Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, que é o que está escrito aqui embaixo, certo? Só estou falando o que está no livro, basicamente, estou contando para vocês o que está no livro, certo? Pois bem, e a ideia é falar sobre os gigantes da antiguidade, e a gente vê aqui meio que um faraó com uma barbinha e esse olho alien aí, né? Vamos lá. Bom, antes de começar, lembre-se, essa semana eu estou lançando o curso Arte da Imperfeição para crescimento pessoal e profissional, um curso bastante interessante, principalmente para quem tem essa mania de ser perfeccionista ou achar que perfeccionismo é algum tipo de qualidade, ok? Esse curso aqui, ele quebra um pouco isso, é um divisor de águas para quem é perfeccionista. Eu espero, pelo menos, é um curso bastante interessante e eu acho que vale a pena. Quem tiver interesse em mais do que um curso, lembre-se da área de membros, eu falo toda semana, etc. tal. $7 por mês, você acessa todos os cursos e ainda pode se manter lá com $7 por mês. Todo mês tem um curso novo. Não são só esses cursos aqui, todo mês está saindo um curso novo. Bom, o valor é muito menor do que comprar os cursos individualmente, né? E é uma boa opção. Bom, os gigantes da antiguidade, vamos à parte interessante. Nephilim, ou na Bíblia também aparece os Nephilim como Anakin. Já ouviu falar? Anakin Skywalker. O que significa Anakin Skywalker, que tem naquela série de negócio espacial? Anakin significa gigante ou Nephilim, ok? Skywalker, o que está andando no sky, no céu. Bom, esse é o sonho deles, né? Mas não rolou. Eles ficaram aqui na Terra mesmo, né? Então é Anakin Sky na Terra, Walker na Terra, né? Land Walker. Mas tudo bem, vamos lá. Então os Nephilims, ou Anakin, eles eram gigantes que causavam medo no coração dos homens comuns. Eles eram grandes guerreiros, muito maiores e mais largos que os israelitas. Os israelitas descrevem a si mesmos como insetos ou gafanhotos quando comparados com eles. Ou seja, eles pensam, pô, esses caras são grandes pra caramba. Pois bem, o gigante Golias, por exemplo, dependendo de qual especialista que o descreve, ele varia com uma altura de 2,5 metros a 4 metros, ok? Lembre-se, pós-dilúvio já passou o dilúvio, eles estão diminuindo o tamanho, 4 metros máximo, 2,5 metros talvez. Já o Og dos amorreus tinha uma cama de ferro de 4 metros de comprimento e 2 metros de largura. Ele era descrito em lendas como sendo tão imenso que as águas atingiam apenas o seu tornozelo. Os gigantes do Gênesis, o pré-diluviano, na verdade, né? Eles devem ter sido ainda maiores, pois descendiam diretamente dos anjos caídos. Pois os gigantes pós-dilúvio já estavam se misturando com seres humanos, perdendo então esses traços originais e diminuindo seu tamanho. Agora vamos a um ponto aqui, muitas pessoas vão perguntar esse ponto. Afonso, diz lá que no dilúvio o Criador, Yahweh, ele destruiu toda a criação dele, basicamente sobrando só Noé e a família dele. E esses gigantes? Bom, esses gigantes não foram criação do Criador. Eles provavelmente passaram por esse dilúvio, ou talvez aconteceu algo depois, mas eles não eram criação do Criador. Eles foram criados entre humanos e anjos. Então vamos dizer assim, o ser humano criou uma besta. Por exemplo, a cruza do jumento com o cavalo criou lá do burro, o jumento com o cavalo criou uma besta, certo? Criou uma mula. A mula, ela não pode se reproduzir, inclusive. Então vamos supor assim, se estivesse falando assim, o Criador destruiu tudo que ele criou e sobrou uma mula. A mula não foi criada por ele, percebe? Foi criada pelos seres humanos, não está na lista. Então pode ser que passaram pelo dilúvio, pode ser. A gente não tem ainda como saber isso. Mas vamos lá. Bom, os Nephilims eram conhecidos pela sua rapidez com os pés e agilidade com as mãos. Eles infligiam terror pela sua altura e largura. Eles eram bestas poderosas que vestiam armaduras e armamentos que forçaria o homem comum a colapsar pelo seu peso. O homem comum não aguenta a armadura de um Nephilim, ok? Eles eram conhecidos por terem muitos servos humanos que carregavam suas armaduras atrás deles. Cada humano carregava um pedaço da armadura. Eles eram guerreiros, ferozes, heróis do passado. E lembre-se, o herói é o opressor, percebe? O herói não é o salvador da história, ele é o opressor. A palavra herói não tem nada a ver com salvador,
ok? Salvador é outra coisa, eles eram heróis do passado. Isso aqui é de um videogame, né? Então você vê lá um cara aí aparentemente bem grande, com uma armadura toda de ferro pesada, e alguém pensa que lá dentro tem um humano que fez musculação. Negativo. Lá dentro que tinha o Nephilim, ok? E a gente fica adorando eles em videogames, em tudo. Paciência. Os Nephilims, eles eram descritos como tendo 6 dedos nas mãos, em cada mão, né? E 6 dedos em cada pé, né? Também algumas vezes com suas fileiras de dentes. Alguns creem que eles devem ter sido o resultado de uma bioengenharia em ordem de ter uma estrutura que suporte tamanho e peso. Esses Nephilims, depois, vamos supor assim, esses mais, né, grandes e lutadores e tudo mais. Bom, se não, eles seriam apenas aberrações descoordenadas, criaturas patéticas que dariam pena, segundo diz aqui no livro. Mas, em vez disso, diz aqui, eles eram descritos como guerreiros, que despertavam terror nos humanos. Por isso, acredita-se, algumas pessoas acreditam, que em algum tipo de bioengenharia, como é feito no gado nos dias de hoje. Tem o gado normal e tem aquele gado gigantesco, cheio de músculo, etc. Tal. Bom, não dá para saber. Analisando os escritos de Joséfos, indica que a anatomia dos gigantes era inteiramente única, totalmente diferente da humana. É o que está escrito aqui. Nos escritos dele é indicado que Joséfos esteve em um local que os ossos dessas criaturas eram mantidos ao público, ou seja, todo mundo podia ver os ossos dessas criaturas. E o que nos faz crer que esses ossos podiam ser contemplados até 70 anos depois de Cristo e depois foram sendo escondidos por aí. Joséfos descreve a raça dos Anakim como um tamanho monstruoso e a sua aparência totalmente diferente de um ser humano, assustadores, terríveis aos nossos sentidos. Eles tinham a aparência de seus pais, os anjos caídos, com face de uma víbora. A serpente, presta atenção, as serpentes indicam a classe dos anjos serafins, que tem essa aparência. Então, quando o pessoal fala assim, como é que Eva conversou com a serpente? O Rassatan, ele se disfarçou ali de serafim, ele tinha se apresentou com essa aparência aí, né? Segundo está escrito no livro. Sim, diz que o próprio Rassatan tomou a aparência de um serafim quando foi enganar Eva. Esses anjos com aparência de serpente foram descritos no Evangelho Gnóstico Origem do Mundo, como possuindo faces longas e finas, maçãs do rosto proeminentes, maxilares alongados, lábios finos e olhos grandes e inclinados, como os de um alien, olhos grandes e inclinados. E os seus descendentes se parecem exatamente com eles. De fato, os Néfilins e sentinelas eram referidos pelos pré-diluvianos como serpentes. Então, é uma categoria de anjos que era se referida como serpente. Vamos analisar Deuteronômio capítulo 2, versículos 9 a 11, primeiro, e depois Deuteronômio capítulo 2, versículos de 20 a 23. Tipo assim, ele coloca várias referências bíblicas que eu fico de boca aberta porque às vezes passa desapercebido pra gente. Então vamos lá. Deuteronômio aqui primeiro. Então Yahweh falou comigo: não molestes os moabitas e não provoques a guerra, pois nada vos darei da terra que pertence a eles. Não podia mexer com os moabitas. Eu dei a região de Ar como propriedade aos descendentes de Ló, os moabitas. Antigamente os Emins habitavam nessas terras. Era um povo forte e numeroso, homens altos como os gigantes Enaquins. Isso está na Bíblia, presta atenção, como os gigantes Enaquins. Assim como os Enaquins, os Emins também eram considerados refaíns, raça de gigantes. Os moabitas, no entanto, chamam-nos de Emins. Agora, próximo. Essa região também era considerada a terra de gigantes, os refaíns, que ali habitaram na antiguidade. Os amonitas os chamavam de Zanzumins. Segundo a gente vai ver, os Zanzumins, eles eram seres que faziam assim um ruído que tipo quase destruía o coração humano de medo, de pavor. Okay? Os Zanzumins. Havia muitos deles. Eles eram altos, fortes como os Enaquins. Yahweh extinguiu os Zanzumins, e os amonitas ocuparam a região e se estabeleceram ali. Yahweh fez o mesmo benefício aos filhos de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles.
Os descendentes de Esaú os expulsaram e passaram a habitar aquelas terras até este dia. Semelhante fato ocorreu aos Aveus, que habitavam em povoados próximos de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Os Caftoritas, vindos de Gaftor, a ilha de Creta, os aniquilaram e passaram a morar na cidade deles. Então assim, tudo muito interessante. As duas passagens aqui em Deuteronômio falando de gigantes, né? Às vezes a gente não percebe, mas está falando de gigantes e está falando assim, ó, os descendentes de Esaú invadiram lá o lugar que eu permiti eles, onde tinham gigantes, e expulsaram. Ele diz aqui, os descendentes de Ló também estão lá onde estavam os gigantes. Agora é a vez de vocês. Vocês vão entrar, mas vocês não vão entrar na terra deles. Vocês vão entrar na terra dos gigantes de novo, de outro pedaço. Ou seja, estava ali, era uma operação de acabar com os gigantes, basicamente. Pois bem, com essas descrições podemos concluir que os Néfilins não somente sobreviveram ao dilúvio de alguma forma, como também floresceram como uma raça no início da era pós-diluviana. Referências de Anaquins e Refaíns indicam que eles foram as raízes das raças dos Emins, Zanzumins, Horitas, Avitas, Amalequitas e Amorreus. Os Anaquins eram conhecidos por terem pescoços longos como os de cobras. E os Zanzumins eram conhecidos por fazerem barulhos terríveis, que segundo Joséfos, o historiador antigo, eram assustadores de ouvir. Assim como a sua aparência, que segundo a descrição fazia o coração dos homens enfraquecer só de ver eles. Esses Néfilins pós-diluviano também foram retratados na arte cananita, que mostram esses seres com pescoços longos como os de uma cobra, boca pequena, olhos do tipo grão de café alien, sabe aqueles olhos assim, ó, compridos assim, inclinados? Pois bem, essas serpentes eram veneradas tanto pelas culturas cananitas como egípcias e também na América Central. Franklin Joseph, escritor do livro The Destruction of Atlantis, A Destruição de Atlantis, descreve a aparência desses seres como uma pele branca, rudimentar, cabelos loiros ou vermelhos e olhos brilhantes. Sabe aquele livro que a gente comentou o filme Crepúsculo lá dos vampiros, etc. tal? Eles também tinham os olhos brilhantes. Só um comentário aqui. Eles acho que estudaram alguma coisa para fazer o filme, né? Mas vamos lá. Bom, os gigantes da antiguidade. Então a gente pode ver o que aqui nessas esculturas antigas? Isso aqui tem aparência de ser humano? Isso aqui? Tem braço, certo? Tem aqui uma aparência de cobra, olho puxado, certo? Aparência de serpente, pescoço comprido e tem um bebê no colo ainda por cima. Uau! Olha só, mesma coisa a gente vê aqui, ó, serpente subindo, aparência de serpente e o olho e a aparência de serpente. Alguém vai falar, são aliens. Não são aliens, não. Isso aqui vem lá dos serafins, ok? São os gigantes que vêm aí, essa abominação que a gente chama de demônios, certo? Perderam o corpo, mas continuam vagando por aí o tempo todo. E muitas pessoas ainda pedem para eles se achegarem. Então, tipo assim, toma cuidado, certo? Pois bem, finalizando. Os colossais Néfilins eram uma raça de gigantes altos e poderosos, fortes e ágeis. Eles eram caçadores vorazes com apetites intermináveis. Sua aparência era aterrorizante aos olhos e os seus sons terríveis aos ouvidos. Os Néfilins eram bestas de pescoços longos e face de serpente, similares aos aliens que entendemos hoje. Isso aqui inclusive é de um filme. Foram eles os responsáveis por usurpar, presta atenção, usurpar todos os governos da era pré-diluviana. Eles usurparam os governos da era pré-diluviana através da Irmandade da Serpente, fazendo parceria com seres humanos que se venderam, traíram a própria espécie. E, bom, similaridades com os dias de hoje são só similaridades, afinal de contas muitas pessoas vão dizer que esse livro aqui não tem nada a ver, etc. tal. O historiador Joséfos também não tem nada a ver, etc. tal. Mas a gente percebe assim, nossa, muitos governos estão tomando atitudes que parece que eles odeiam os humanos, né? Bom, parece que já fizeram isso no passado também. Finalizando aqui, próximo episódio. Maçonaria pré-diluviana e as 7 ciências sagradas. Vem da onde? Não vem da minha mente, não. A gente só está lendo um livro, só isso. 800 páginas e a gente vai ler esse livro inteirinho. Porque ele é muito interessante para a gente conseguir algumas respostas.
Bom, quem tiver interesse em fazer o curso Arte da Imperfeição, link abaixo. E quem tiver interesse em mais do que um curso, tem a área de membros, $7 por mês, e você acessa vários cursos. Que assim, os cursos eles têm muita informação, são muitas horas de curso aqui. Tem alguns cursos, por exemplo, ó, produção de lenha familiar para iniciantes, é legal pra caramba para quem pretende ir pro campo, mas muitas pessoas acabam não gostando muito do assunto porque pensa tem medo do motosserra, etc. Tal, mas é interessante, vale a pena refletir um pouco sobre o assunto antes de precisar. Também aqui, ó, Arte da Imperfeição, que está sendo lançado essa semana. Pessoal, e quando a gente terminar essa semana aqui, lembre-se, semana que vem, toda terça e quinta, a gente vai continuar lendo esse livro até o final. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.